Vale a pena trocar meu título antigo do Tesouro Direto, que tem uma rentabilidade lá, por um título novo? Esse é o tema do vídeo, tá? A gente vai falar sobre títulos antigos e títulos novos, tá? A diferença entre taxas, se faz sentido você sair de um título antigo que tinha uma taxa de um valor, depois mudou, e pegar um título novo com uma taxa maior, tá? Vamos falar tudo que está envolvido nisso aí, tá? Então, sejam muito bem-vindos, aqui é de Matos, do canal de Matos Ensina. Mais um vídeo aqui ensinando um pouco mais sobre o Tesouro Direto para te ajudar aí a se transformar de fato num investidor independente, tá? Beleza? Então a gente vem aqui direto para o nosso PowerPoint, tá? Nossa aula aqui, título antigo versus título novo, tá? Se você quer se tornar um investidor independente, tá? Não deixe de se inscrever aqui que a gente passa no detalhe tudo que você precisa saber para realmente tomar suas decisões de forma independente, beleza? Vamos falar aqui sobre o Tesouro IPCA, que é o NTN-B principal, tá? Vamos analisar algumas hipóteses, tá? E vamos falar de títulos novos, títulos antigos, se vale a pena trocar. Contextualizando, porque este vídeo, né? Eu sempre faço isso para dar um contexto, tá? Que eu vou te falar sobre decisões de investimentos, tá? Isso é para balizar suas decisões e você acabar tomando melhores decisões de investimentos e aproveitar melhor as oportunidades do mercado ou não ficar achando que perdeu uma oportunidade, porque na verdade nem era uma oportunidade, entende? Então, na lógica é para te ajudar a tomar melhores decisões, então lucrar mais, atingir sua liberdade financeira antes e se transformar, como eu disse, no investidor independente, que é o nosso lema, que é a nossa meta. Então vamos lá. NTN-B é o nome da Nota do Tesouro Nacional Série B, tá? Que é de fato o Tesouro IPCA, né? O Tesouro IPCA que a gente conhece, o principal, que não paga juros semestrais, que é o tema desse vídeo, tá? Ele paga juros acima da inflação, tá? Você sempre tem lá Tesouro IPCA pagando IPCA mais uma taxa. Aqueles juros ali são juros reais, tá? Porque está acima da inflação. E a gente vai analisar alguns cenários, tá? Por exemplo, você compra um título a taxa menor, tá? Numa taxa menor do que está hoje. E aí? Vale a pena você trocar? Vale a pena olhar para outro vencimento? A gente vai para o Excel já já, trazendo todos esses detalhes. Vamos falar também o que que tem no preço do Tesouro IPCA, tá? E por que a taxa subiu e eu não perdi, tá? Também acontece isso. Às vezes você vê uma taxa subindo, tá? E seu título ainda assim sobe, olha só. A taxa aqui deste ponto para cá subiu e o preço dele, que aconteceu, também subiu, tá? Por que que isso acontece se é inversamente proporcional, né? Vamos lá. E a gente vai falar também sobre curva futura de juros, tá? Isso aqui lá da Ambima, tá? Então, isso aqui vai explicar bastante coisa aqui pra gente também. Não se esqueça de se inscrever aqui e também deixa o like para não perder novos conteúdos, tá? Então vamos aqui para o nosso Excel. Para já. Então, o que que a gente trouxe? Aquela mesma foto que eu estava ali com vocês, tá? Eu peguei aqui o Tesouro IPCA 2026. É um título que hoje está disponível para compra, tá? E a gente vai fazer uma simulação dele comparando preços dele lá de 2020, de agosto, para hoje, e também vamos fazer comparações com outro título, que é um cara que não está mais disponível para venda, tá? Que é o Tesouro, venda do Tesouro, né? Compra para gente, tá? Não está mais disponível para compra para gente, tá? Que é o Tesouro IPCA 2024. Vou trazer os dois aqui embaixo, ó. Primeiro o 26, depois o 24. Seguinte, esse Tesouro IPCA 2026, ele estava lá, ó, em 3 de 8 de 2020, aqui, ó, custando 2.920,78, tá? E a taxa que ele estava sendo negociado era 2,08%, tá? Aqui, neste gráfico, tá? Hoje ele está 3.187, tá bem aqui em cima, tá? E uma taxa de 5,67, bem aqui, ó, uma taxa que passou até os 6, chegou quase em 6,5 em algum momento aqui. E a gente depois fala do Tesouro 24, tá? Por quê? Porque a decisão aqui no primeiro eu já te digo de cara. Você tem esse título aqui, você comprou ele aqui atrás. Faz sentido você vender ele e comprar ele de novo? Você deve saber que não faz sentido, porque é o mesmo título, tá? A partir de hoje, se você compra ele hoje, você vai ter essa rentabilidade, tá? 5,67. Só que, a partir de hoje, olhando para o preço que você venderia, também está nessa taxa, tá? Então, quando você... Existem duas curvas, tá? No Tesouro. A curva de juros real. A curva de juros real, não. A curva de juros teórica, tá? E a curva de juros real, é isso mesmo, tá? A curva de juros teórica é quanto que valeria o seu título se não tivessem essas oscilações, tá? Na prática, a curva de juros teórica, ela funciona assim. Ela é uma linha do dia que você compra, vai subindo, tá? Porque o tesouro te garante a rentabilidade lá no final. Você não precisa se preocupar com isso. Você vai ter
a rentabilidade contratada lá no final. Então, você pode olhar para a curva teórica. Teoricamente, seu título está subindo até chegar no vencimento, que aí lá sim você tem a garantia de receber o que você contratou, aqueles 2,08%, por exemplo, mais a inflação. E existe a curva de juros real, que é isso aqui, ó. É a oscilação, é a marcação ao mercado. Quando você quer vender um título antes do vencimento, você está nesta curva teórica, nesta curva real. Estou embaralhando tudo. Mas você está, eu estou falando certo, vamos lá. Quando você quer vender um título antes do vencimento, você está nessa curva de baixo aqui, que é a curva real do que está acontecendo hoje no mercado, tá? E aí, quando você sai num preço desse, decide entrar de novo, você entra no mesmo preço, né? Ainda tem até um spread de compra e venda, você acaba ainda perdendo um pouquinho. E ainda assim, se você vende esse título, você paga o imposto de renda. Então, mais uma coisa negativa aí na decisão de você vender um título e comprar o mesmo título, tá? Então, isso não faz sentido, tá? Não faz sentido. Por quê? O seu título que você comprou lá atrás, numa taxa de 2, se você entra nele hoje, ele rende 5,67. Mas se você sai dele, você também está vendendo nessa taxa, tá? Então, sair, você sai nessa taxa, entrar, você entra nessa taxa. Então, não muda nada para você, tá? Um título, comprar o mesmo título, tá? Sair do título e comprar o mesmo título. Inclusive, aqui embaixo eu vou até fazer essa curva de fato aqui, essa curva de juros teórica e real para ver se a inclinação dela tá assim ou se tá assim, tá? Se de repente está até acima, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente faz essa conta aqui embaixo. Eu até trouxe os dados aqui de inflação, tá? Mas vamos lá. Agora, a outra decisão que é mais complicada é de você ter um título que não está mais disponível ou ter um título de outro vencimento, tá? Por exemplo, Tesouro IPCA 2024. Aí você tem um título que é mais velho, tá? Que vai vencer mais recentemente. E aí você pensa, eu saio desse título e entro num novo título para travar uma taxa alta, tá? Que a gente está em momentos de taxas altas, ou não. Aí essa decisão ela já envolve mais questões, tá? Ela envolve mais questões por quê? Aquele título lá, 2024, por exemplo, tá? 2 anos antes desse que tem disponível para venda, você tem aqui, ó, eu peguei os mesmos dados, tá? Das mesmas datas. A taxa era 1,43 aqui em agosto de 2020. Hoje a taxa está 6,55. Ou seja, de hoje até o vencimento desse cara, que é dia 15/8 de 2024, tá? Então, daqui a mais 2 anos, daqui para lá ele vai render 6,55 de juro real. 6,55% de juro real. Não, pera aí, então eu vou sair de um cara 6,55 e entrar num 5,67? Faz sentido? De cara assim, você acha que não. Por quê? Porque é uma taxa menor, né? Quase 1%, um ponto percentual menor, né? Então, de cara você fala, acho que não. Só que aí tem um viés, tem uma questão. Você tem 2 anos a mais, né? Você tem 2 anos a mais. Será que essa taxa de 6,66 não está sendo considerada aqui? Aí você fala, claro que não. Não está sendo considerada porque senão estaria maior essa taxa de 2026. E aí que eu trago a curva de juros lá da Ambima, tá? Eu coloquei esse vídeo aqui só porque daqui a pouco eu vou comentar sobre ele. Aí que eu trago esta taxa aqui, essa curva aqui de juros. Porque é o seguinte, ó. Vamos ver se está dando para visualizar aqui. Vou até deletar esses caras aqui que eu já falei sobre eles. Pronto. Isso aqui é lá da Ambima e é a curva de juros pré-fixado, mas aqui é a curva de juros que a gente olha para o futuro, tá? Essas taxas aqui elas são pré-fixadas, tá? O título IPCA ele é pós-fixado, ele é indexado, você sabe depois quando você vai ter de rentabilidade, mas ele tem essa parte pré-fixada, então a gente pode fazer nossas análises também aqui pela curva de juros futuro. E é o seguinte, esse cara 2024 tem mais 2 anos, então ele está aqui, ó, 504, por aqui. Então, ele de fato está por aqui assim, o juro futuro dele, tá? Mas o que é isso? Não estou entendendo. Juros futuro dele quer dizer o quê? Estou dizendo o quê? Daqui até o vencimento, o mercado espera uma taxa de juros aí na casa de 13,2, tá? 13,2%, alguma coisa assim. E se eu pego daqui para mais 2 anos, que é o próximo, que é o 2026, tá? Aí eu tenho que pegar aqui de 1.008. A curva de juros está lá embaixo. A curva de juros está 11,91. Então você vê que você tem uma expectativa de juros para esses anos de agora maior do que a expectativa de juros para os próximos anos. E aí você pega expectativas altas com expectativas baixas,
você soma os dois e você vê o quê? Um valor menor, tá? Se você olha até essa primeira barra amarela, você vai ter um juros maior. Até essa segunda vai englobar esta janela aqui, mas também vai englobar a janela de trás, tá? Só que isso aqui você faz uma média, mais ou menos uma média, tá? E fazendo essa média, você não vai ter taxas iguais. E é o que você vê aqui, ó. 6,55 para um período mais curto, faz sentido. Para um período mais longo, 5,67. Então quer dizer que eu estou abrindo mão dos 6,55? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Por quê? Porque você pode estar rendendo 6,55, tá? Para 2 anos aqui, como este cara, e depois estar rendendo taxas justas para o outro período, tá? Então, assim, a troca de títulos aqui nesse caso, ela tem algumas questões que você precisa pensar. Primeira coisa, imposto de renda, tá? Sempre tem que pensar no imposto de renda que você vai acabar pagando o imposto de renda, então ele acaba prejudicando um pouco a sua rentabilidade. Mas outra questão é que você conseguir essa taxa de 5,67 quando esse vencimento chegar, quando esse título de 2024 vencer, será que você consegue essa taxa de 5,67? Aí é outra questão. Quando chegar em 15/8 de 2024, se você não vendeu esse seu título aqui, chegar em 15/8, será que você vai olhar na prateleira do Tesouro e você vai conseguir achar umas taxas dessa? Tipo 5,67? Talvez não. Por quê? Porque você está vendo expectativas de juros futuro caindo, tá? Então, quando chegar aqui, ó, nesta barra, tá? O mercado vai olhar daqui para frente. E aí não vai ser mais daqui de trás para frente que você tem taxas bem altas. Vai ser provavelmente aqui, ó, uma linha para baixo. Não vai ter essa linha para cima com uma linha para baixo, tá? Então, se não tem esta linha para cima, não tem como você fazer uma média mais alta, tá? Então, pela curva de juros, a gente diria que quando chegar no vencimento de 2024, as taxas dos títulos disponíveis para você reinvestir o dinheiro que foi sacado, tá? Que foi resgatado, vão ser bem menores, tá? Pela curva de juros, estamos dizendo isso. Claro que pode mudar tudo. Pode ser que daqui a pouco isso aqui, a curva de juros, seja revista. Pode ser que aconteça coisas, porque a economia é algo imprevisível. Então pode ser que tudo mude. Pode ser que quando chegar aqui vai ter taxas maiores ainda, tá? É sempre um risco. Mas a gente sempre sabe que tem um risco e a gente mesmo assim tem que tomar decisão. A gente tem que olhar para o que a gente tem hoje para tomar nossas decisões. Então, olhando para a curva de juros, você consegue ver que a expectativa de juros futura é menor. Então, provavelmente, por esta expectativa de juros ser menor, quando chegar aqui daqui a 2 anos, você vai ter juros menores do que os praticados hoje, tá? Isso é garantia? Não é garantia. Nenhuma garantia, porque pode mudar tudo. Isso aqui muda o tempo inteiro, tá? Essa curva estava subindo esses tempos, está caindo, ela tá... aqui do lado, ó, tava bem alto, viu? Pouco tempo atrás, esse cara tava empinando assim, ó. Tava chegando aqui lá para os 12,6 de novo. Já está caindo de novo a 12,1. Isso aqui é juros futuros, isso aqui é o depósito interbancário futuro, tá? Isso aqui é a economia funcionando com base na expectativa. Então, para sumarizar aqui, se você tem um título 2024, talvez você não consiga, quando chegar no vencimento, ter a mesma taxa que você tem hoje no 26. Ah, mas eu vou abrir mão de 6,55. Mas aqui no 5,67, como você está considerando mais períodos, você pode apostar que aqui na conta do 5,67 está envolvendo também esta taxa mais alta para um período mais curto, tá? Pode apostar nisso. Mas abrir mão de 6,55 é uma dor no coração enorme. Eu entendo, eu compreendo, tá? Vender esse cara aqui, nossa, e comprar um título de outro valor é uma dor no coração tremenda, tá? E aí a gente vai fazer, que eu disse que queria ver a curva de juros, né? Que eu fiz até aquela linha aqui, mas eu não tenho certeza. Então, você pode entrar no site do Tesouro, tá? Fazer login, clicar no seu investimento, você vê a curva de juros, ou a gente pode fazer a conta na marra aqui, na mão, que é o que a gente vai fazer aqui para a gente chegar nessa curva real e nessa curva teórica, tá? Que eu falei sobre esse vídeo aqui, se você não viu, vale a pena você ver, tá? Porque ele explica este efeito de a taxa ter subido, como foi o caso aqui, ó, a taxa saiu de 2 foi para 5,67 e você ter ganhado dinheiro mesmo assim, tá? Porque normalmente a taxa sobe, o preço cai, a taxa cai, o preço sobe. Normalmente é inversamente proporcional. Se você não assistiu ainda, veja esse vídeo que vai complementar bastante aí o conhecimento, tá? Agora eu vou preparar aqui para a gente fazer essa nossa conta de curva de juro real e curva de juro teórica. Eu peguei dados de IPCA lá de janeiro de 2020, isso aqui é IPCA acumulado 12 meses, tá? Então, para a gente ver IPCA de cada mês, eu não achei os dados só do mês, então a gente pode simplesmente calcular. Isso aqui não tem
grande mistério não. Primeira coisa, isso aqui não está em percentual, então a gente tem que colocar em percentual. Eu vou colocar já dentro da fórmula para não ter maiores problemas, tá? Divide por 100, isso aqui eu vou somar 1, porque aí a gente consegue fazer contas aí com estes valores, tá? Você simplesmente tem que dividir isso aqui pelo cara de trás, tá? Que aí você vai ver qual foi a diferença aqui. Novamente, divide por 100 e soma 1, tá? E aí, como eu somei 1, eu tenho que tirar 1 depois no final, para a conta fechar. Põe mais um parênteses aqui e você chega aí numa inflação de, vamos ver, menos 0,17. Beleza, lá em 2020. Saiu de 4,19 acumulado, foi para 4,01 menos 0,17. Faz todo sentido. Aqui também caiu um pouquinho. E depois, aqui também caiu um pouquinho. E aí, a gente vê depois a inflação voltando a ficar positiva até a gente chegar aqui. E a gente teve alguns números da inflação negativos de novo, tá? Então, vamos lá. Essa conta não funcionou, eu preferi ir lá no Sidra do IBGE e pegar de fato aqui. Já os valores mensais não funcionou por quê? Porque aquilo lá era acumulado. Eu estava fazendo a diferença de um mês para o outro, só que eu tinha que fazer a diferença lá do acumulado de um mês para o outro também, porque é uma janela de 12 meses que vai andando, né? Então eu tinha que tirar o primeiro lá de cima e acrescentar o de baixo. Então aquela variação não funciona. Então variação mensal, agora sim, peguei lá do sistema Sidra do IBGE, um sistema muito incrível, tá? Vamos lá, temos aqui o IPCA para o mês, tá? E a gente vai colocar também aqui agora a taxa de juros para o mês, tá? Então, taxa de juros do mês, tá? Esse cara aqui, ele é... Vamos pegar este daqui de cima primeiro. Depois a gente só altera aqui a célula e vai alterar tudo para baixo. 2,08 é a nossa taxa. A gente vai fazer a continha financeira dessa taxa para um mês, tá? Então, você vai levar isso aqui a um mês de 12, tá? Simples assim. Você vai descobrir que a taxa que você tem é... Cadê? 0,17, tá? Então, a gente vai ter uma taxa aqui composta entre os dois, que vai ser 1 mais a taxa de novo, tá? E eu multiplico isso aqui por 1 mais a taxa do outro cara. Eu tiro 1 de volta e vai descobrir uma taxa aí, 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa, não 1 vezes a taxa. Aqui daria 21. Tá, tem que pegar desse cara aqui, tem que dividir por 100, senão nunca vai dar certo. Agora sim, uma taxa aí no mês de 0,38, tá? E aí o que acontece? Esse 0,17 vai ser sempre igual, tá? E esse cara aqui não. Esse cara aqui vai ser sempre diferente. A gente consegue fazer a seguinte conta, beleza? Lá no final, mesmo tendo uma taxa de juros de 17, né? 0,17 no mês, você teve uma deflação de 0,68 em julho, tá? Então você tem uma rentabilidade na curva teórica negativa, tá? Na curva real depende de como o mercado interpretou, tá? Então, do mês 6 para o mês 7, eu até deletei aquela foto, mas vou até trazer ela aqui de novo. Do mês 6 para o mês 7, tá aqui. O que que aconteceu aqui? Nossa, ficou gigante. Do mês 6, aqui não tem a range aqui, mas está por aqui, assim, tá? Mês 6 para o mês 7 meio que subiu e depois caiu de novo. Mexendo por conta de expectativas, tá? E não de fato o que está acontecendo. É sempre assim o mercado. Então deu 0,51 aqui, tá? De efetiva, tá? Taxa efetiva da sua curva de juros real. E aí esta é a curva de juros real, mas em cima de qual valor, né? E aí o valor aqui é o valor que você comprou, tá? Então eu vou colocar aqui o valor que você comprou, que é 29278. Então, você pega esse cara e multiplica por 1 mais a taxa, tá? Então, a gente faz isso e aí você vai ter este valor crescendo todos os meses, tá? Então, você vai ter a curva de juros funcionando da seguinte forma. Tá aqui. A sua curva de juros teórica funcionando desta forma. Eu vou colocar aqui 2.900 de eixo para a gente conseguir ver de uma forma melhor, tá? Então, essa aqui é a curva de juros, o quê? Curva de juros teórica. Por quê? A real é aquela lá de cima, tá? A real é aquela que você comprou e o negócio oscilou para todos os lados, tá? Só que, se você pega a curva real, é essa, mas a curva teórica é essa aqui, sempre subindo, quase sempre, tá? Desde que você comprou, tá subindo aqui. Quando teve deflação, você perdeu um pouquinho, tá? Então, não comprou e o negócio caiu, não. Comprou, o negócio subiu, tá? Então, comprou e subiu, curva teórica. Comprou e caiu, curva real, do que está acontecendo hoje no mercado, tá? Então, essa é a curva real e a gente vê o seguinte, a gente consegue fazer a conta de quantos por cento deu no total aqui de rentabilidade, tá? Esse cara é dividido por este cara aqui.
E aí daria o quê? Uma rentabilidade de 27% por todo esse período. Enquanto que, se a gente olha a curva real vou até trazer para cá. É quanto que ele estava valendo, quanto que ele está valendo hoje. Tá aqui, 3.187. E quanto que ele estava valendo aqui atrás. 2.920, exatamente. Então, a gente descobre que teve uma rentabilidade de 9%, tá? E a gente pode pegar esse gráfico aqui e acrescentar esses outros aqui, ó. E você vai ver uma linha reta, né? Não funcionou, mas eu vou colocar ele aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, claro, aqui é preço real, então varia pra caramba, mas eu vou fazer uma simplificação aqui. Me permitam fazer essa simplificação, só pra gente conseguir chegar do outro lado, só pra eu ver de onde estava aqui, tá? A curva de juros real, tá? E para onde foi, e comparar com a nossa curva de juros teórica. Quantas ocorrências que a gente tem, ó? A gente tem 31 ocorrências, então eu vou pegar a diferença dos dois, tá? E dividir por 31, tá? Então vai ser este cara aqui, vou dar um F4 dividido por 31, tá? E a gente coloca, então, este cara aqui mais esse outro. Então daria 2.929, tá? Não são valores de verdade, não são valores de verdade. Eu vou até deixar eles meio ocultos aqui para não correr risco de você se confundir. E agora a gente coloca aqui isso num gráfico, tá? É o mesmo gráfico, tá? Mas vai ter as duas curvas. E a gente novamente altera aqui a nossa escala para não perder aí, para não ficar essa linha reta impossível de entender, né? 2.900, pronto. Curva alaranjada é a curva do que aconteceu no mercado, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, né? Aquela loucura, isso aqui, ó, subiu, desceu, mas a gente tá olhando só para esse ponto aqui atrás e esse ponto aqui na frente. E foi o quê? Foi esse ponto aqui e esse ponto aqui. A curva teórica tá aqui, ó, subiu pra caramba. Fez você ganhar 27%, enquanto a outra fez você ganhar 9% se você vende hoje a mercado, tá? E aí a gente simplesmente faz isso com o próximo título, tá? A gente simplesmente coloca, eu vou fazer o seguinte, copio isso aqui, cola aqui, tá? E aí eu copio esse cara aqui e colo aqui, vai alterar todos os valores aqui embaixo. Pronto. Um cara tá ganhando 25%, tá? Aqui no Tesouro 2024, ganhando 25% de curva teórica, tá? E na curva real, no que está acontecendo no mercado, naquele sobe e desce, 12%, tá? Se você segura daqui até o vencimento, você tem a garantia sempre da sua rentabilidade aí contratada, tá? Mas no meio do caminho você pode acabar vendendo num preço mais barato do que vale, se você segura até o vencimento. Mas claro, a decisão nunca é só olhar uma coisa, tem que olhar tudo, igual a gente explicou aqui, você tem que olhar expectativa, tá? Lá na frente você não vai ter taxas, provavelmente você não vai ter taxas iguais às que você tem hoje, tá? Lá na frente, então, você vai ter que opção? Essa é a questão, né? Que opção? Seu dinheiro vai cair na sua conta, o que você vai poder fazer com ele? Outra coisa, hoje, tá? Este cara, esses 6,55 estão implícitos neste cara aqui, que tem um vencimento maior, tá? Por quê? Porque você vê que o mercado olha toda a curva, ele não olha só um pedaço, tá? Como esse título aqui, o 2026, ele existe hoje e vai rendendo hoje até chegar lá no vencimento, na segunda barra, ele vai considerar os juros de todo esse período, tá? Se ele fosse 2024, como é o outro, ele vai considerar só os juros desse período aqui mais curto, que é um juro maior, tá? Então, acho que eu não esqueci de nada. Eu trouxe até o valor nominal atualizado aqui, eu trouxe até para fazer conta de dias úteis, mas a gente não precisou fazer, tá? Isso aqui fica para outro vídeo, tá? Se você quiser saber como é que chega nesse preço, tá? Só pegar valor nominal atualizado e trazer a valor presente, considerando quantos dias úteis, mas isso é outra questão. Só para reforçar a última coisa, se você pensa em vender um título e comprar esse mesmo título hoje, pode esquecer, tá? Que isso aí não vai fazer diferença para você, vai ficar ruim que você vai antecipar o imposto de renda. Se você pensa em trocar um vencimento por outro, aí você tem que pensar que aí pode fazer sentido se de repente o mercado realmente cumprir essa curva de juros aqui, né? Se realmente quando a gente chegar aqui daqui a 2 anos, os juros estiverem com uma perspectiva bem menor do que nós temos hoje. Aí provavelmente você não consegue mais encontrar 567, por exemplo, para os próximos períodos. Lembrando sempre que esse 567 aqui que eu estou tampando, parei de tampar, do Tesouro 2026, ele para um prazo de 4 anos, aí ele já engloba esses juros curtos aqui de taxas maiores, tá? Então, sempre bom lembrar disso antes de tomar as suas decisões. No vídeo de hoje era isso. Não esqueça de deixar o like se você gostou, se inscreva aí, compartilha com alguém que tem dúvidas aí sobre tesouro também. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.